passando pelo processo de Deus até estar pronto para cumprir o chamado e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Como você sabe, nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo durante esses dias, né? E cada dia a gente tem aprendido algo novo a respeito desse grande homem de Deus, do apóstolo dos gentios, do pregador dos gentios. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza. Você está na nossa jornada de oração todos os dias a partir das 6 da manhã. Um vídeo como esse é disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube da ADVEC Guimarães. Eu peço a sua gentileza de se inscrever, curtir, comentar e também de compartilhar esse vídeo com mais alguém para que outra pessoa seja abençoada juntamente conosco. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Vamos ler hoje o versículo 17 ao 20. Atos 9, 17. Diz assim a palavra do Senhor: E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Esse texto me mostra que o encontro de Paulo com Jesus, não o tornou pronto, apto, preparado para que imediatamente se tornasse o apóstolo que ele foi, o pregador que foi, que imediatamente ele se tornasse o missionário que foi. Na verdade, entre o encontro com Cristo e o seu envio como missionário passam-se alguns anos, passa-se aí um processo de preparação e treinamento. Aqui nós percebemos que o Senhor Jesus encontra-se com ele no caminho de Damasco, nós já falamos sobre isso essa semana. Ele chega na cidade de Damasco cego, ele passa 3 dias ali sem se alimentar, sem comer, e Deus envia Ananias, que era um servo do Senhor que vivia em Damasco. Ananias era um homem de Deus, era autoridade espiritual naquela região, e ele vai até a casa onde Saulo estava, e chegando lá ele já o cumprimenta dizendo: Irmão Saulo, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me mandou vir aqui. Me enviou aqui para que eu orasse por você, para que você tivesse a sua vista recuperada e para que você fosse cheio do Espírito Santo. O que eu aprendo baseado nesse texto, inicialmente falando, é que o fato de termos encontrado com Jesus não nos dispensa, o fato de termos tido uma experiência com Cristo de salvação, de conversão, de transformação, não dispensa os processos que teremos que passar para que estejamos prontos para ser enviados para cumprir um propósito. Paulo encontra-se com Jesus, mas de forma inevitável ele teve que passar debaixo da autoridade de Ananias. Ele teve que estar ali sujeito à oração, à autoridade, à fé, à imposição de mãos de Ananias. Ananias, então, foi uma cobertura espiritual, Ananias, então, foi uma autoridade espiritual sobre o grande apóstolo Paulo no seu início. E o texto vai dizer que, então, caíram dos seus olhos as escamas, como que escamas, ele recuperou a vista e levantando-se, foi batizado. Esse texto me mostra também que a conversão de Paulo no caminho de Damasco não deixou ele totalmente pronto, ele teve que passar primeiramente pelas mãos de Ananias. Depois, se você perceber, ele passa uns anos ali em anonimato, ele vai para a igreja de Antioquia, lá ele é cuidado, lá ele é tratado, o Barnabé se importa com ele, Barnabé se aproxima dele, introduz ele aos discípulos, enfim, ele passa por todo um processo, E esse processo, às vezes, é difícil de ser encarado na vida de algumas pessoas. Talvez você que está ouvindo essa jornada de oração de hoje, esse tempo devocional, está meditando nessa temática e está percebendo que a sua vida está inserida num contexto de processo de Deus. É o tempo que Deus usa para nos preparar, para nos treinar, para nos capacitar. É o tempo que Deus se apropria, para nos instruir em áreas que amanhã seremos autoridade. Mas hoje é necessário passar por todo o treinamento de Deus. E aí no treinamento de Deus, você passa por solidão, anonimato, você passa por desconhecimento. No tempo do treinamento de Deus, você passa por privações, provações, adversidades, porque é Deus gerando em você
casca, capacidade, é Deus gerando em você maturidade para que você possa estar pronto para desempenhar tudo aquilo que o Senhor tem designado e preparado sobre a sua vida. Então que você possa aprender com a vida de Paulo que os processos não são cancelados no momento da experiência da salvação. A experiência da salvação é um momento extraordinário, é um momento onde somos justificados por Cristo. Mas além desse momento da justificação, existe todo um processo de preparação, de santificação, de conhecimento, todo um processo de amadurecimento espiritual, para que aí sim possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Deus não apenas chama, Ele também te trata e te prepara. E normalmente esse tratamento de Deus, ele vai de encontro às áreas onde nós somos mais difíceis, né? O tratamento de Deus vai mexer nas áreas que nós somos mais inflexíveis ou as áreas que somos mais sensíveis. O tratamento de Deus, ele vem podar, corrigir, ele vem polir, né, todas as áreas da nossa vida que estão desequilibradas, que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então aceite esse tratamento do Senhor, aproveite esse tempo para que você possa desenvolver capacidades, características, para que você possa desenvolver semelhança com o Senhor Jesus, que você possa aprender a se parecer com Cristo, que você possa aprender a ser semelhante ao Senhor. E através disso eu tenho certeza e convicção que o Senhor vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Deus não apenas chama, Deus também trata e prepara. Talvez o tempo que você está vivendo é Deus te tratando para um propósito. Talvez o tempo que você está vivendo é Deus te preparando para um propósito. Então, que diante desse tempo você possa, junto comigo, já separar aqui, né, tirarmos aqui um tempo de oração e nessa oração você apresente a Deus o tempo que você está vivendo. Peça para o Senhor, né, iluminar a sua mente, peça para o Senhor abrir os seus olhos para que você perceba, né, as áreas que Deus quer tratar em você. Porque esse é um ponto bem delicado. Em algumas ocasiões da vida, nas situações que vivemos, nas circunstâncias que estamos inseridos, nem sempre nós conseguimos visualizar de fato o que Deus está querendo melhorar em nós. E aí, às vezes, a gente acaba reclamando, murmurando, acaba espraguejando, acaba falando que não deve, acaba se posicionando de uma forma indevida, quando, na verdade, se entendêssemos de fato a área que Deus está nos treinando, seria tudo mais fácil. Então, peça para Deus, né, abrir os seus olhos, peça para Deus ampliar a sua mente, peça para Deus trazer para você maturidade, para que você possa entender de fato o que Deus está treinando você, em que área Deus está te preparando para que você possa ser um servo eficaz e eficiente na obra e no reino do Senhor. Vamos orar? Feche aí os seus olhos se você puder, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, junto com os meus irmãos, e eu quero glorificar o Teu nome, pela vida de cada um dos Teus filhos que está junto comigo nessa jornada de oração, nesse tempo devocional. Senhor, eu sei que o Senhor nos trata, nos prepara, eu sei que o Senhor nos amadurece, eu sei, meu Deus, que o Senhor é o Deus que nos instrui naquilo que precisamos ser instruídos, o Senhor é o Deus que sempre nos direciona por um caminho de correção e de melhora. Senhor, mas às vezes, é verdade, a gente não consegue perceber aquilo que o Senhor está querendo mudar em nós. E por não percebermos, Senhor, nós acabamos insistindo em erros, insistindo em posicionamentos, insistindo em falhas, que na verdade o Senhor quer que evitemos. Então eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor possa, ó Deus, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos de fato entender, perceber, compreender, ó Deus, onde o Senhor quer nos levar, qual é a área que o Senhor quer melhorar em nós. Qual é a área que o Senhor quer mudar na nossa vida? Que o Senhor possa nos fazer compreender, Senhor, de fato, onde o Senhor quer tratar a nossa mente, onde o Senhor quer tratar as nossas atitudes, onde o Senhor quer que melhoremos, Senhor. Que não seja apenas subjetivo, mas que seja intencional, que seja percebido por cada um de nós. Talvez, Senhor, tenha alguns dos meus irmãos aqui que está passando por um processo de tratamento dos céus, por um processo de preparação do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, conceda resistência, que o Senhor conceda, ó Deus, firmeza, posicionamento para esse irmão e para essa irmã, para que cada um de nós possa, ó Deus, cumprir e desempenhar o Teu propósito aqui na terra. Talvez alguém, Senhor, está sendo treinado para ser um grande empresário, talvez tenha alguém sendo treinado para ser um grande mestre, professor,
Talvez tenha alguém sendo treinado para ser um pastor, um servo do Senhor, um sacerdote na tua casa. Senhor, para ser um pai, uma boa mãe, que o Senhor possa nos fazer compreender que cada processo que somos submetidos é o Senhor nos treinando para algo maior. Glorifica, Senhor, o teu nome, então, através das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha edificado a sua vida. Amanhã, a partir das 6 da manhã, mais uma vez estaremos aqui, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Fique em paz.